Olá, estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é a Brookfield. Bem, a Brookfield é uma das maiores incorporadoras do país, atuando em todos os segmentos da cadeia de construção civil, porém com foco muito grande na média renda e no segmento comercial. A Brookfield vale destacar também que faz parte do grupo Brookfield, um dos maiores players internacionais do segmento de construção civil. Bem, hoje temos aqui conosco o seu diretor de investimentos e de relação com investidores, senhor Alexandre Dickerman, que vai nos contar um pouco mais sobre as perspectivas do setor, em especial as perspectivas da Brookfield. Alexandre, acho que inicialmente é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Acho que para começar, para todo investidor da XP, ele ter noção sobre a empresa, eu queria que contasse um pouco a história da Brookfield, tá? Falando sobre a IPO, as principais aquisições ao longo dos últimos anos. Ok, Gustavo. Primeiramente, queria agradecer a XP pelo convite e da gente poder estar aqui conversando. A história da Brookfield, ela teve um momento muito importante na história dela em 2008, resultado da fusão de 3 empresas com larga atuação no setor. A primeira, a Braskem, que tinha uma atuação muito forte no segmento de classe média e média alta, principalmente no Rio de Janeiro. A segunda empresa, a Company SA, com uma atuação muito forte em São Paulo. E a terceira, a MB Engenharia, uma companhia com uma atuação muito forte na região centro-oeste. Dessas 3 empresas, 2 já eram listadas. A Braskem, que teve seu IPO em 2006, e a Company, também em 2006. A MB era uma empresa fechada, sem ações negociadas em bolsa. E eu te diria assim, que a lógica dessa fusão, principalmente ela teve como norte reforçar a posição da Brookfield em importantes mercados do Brasil. Então a gente está falando das principais praças de atuação, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Também um pilar estratégico que a gente buscou nessa fusão foi trazer empresas que tinham no seu DNA não só atividade de incorporação, mas principalmente atividade de construção, que hoje, né, como o setor está caminhando, acho que talvez seja uma das atividades mais importantes para a criação de vantagem competitiva e estratégica. E o terceiro pilar é um conhecimento local muito, eu diria, muito forte, decorrente aí de mais de 20 anos de atuação em cada um desses mercados. Então, reunindo esses 3 pilares, a Brookfield hoje consegue ter, dentro dos seus ativos e das suas equipes, né, uma estrutura muito sólida para a gente estar acompanhando a demanda do setor. Perfeito. Acho que até aproveitando a sua resposta, fazer um gancho, né? A gente está vendo hoje um ponto que está um dos mais notórios no setor de construção, é o estouro de custos, né? Muitas empresas orçando um orçamento para aquela obra e no final da construção vendo que o valor inicialmente proposto era muito inferior à realidade. A gente viu uma série de, principalmente viu o INCC, um aumento dos custos muito relevante. Tá? Então você acha que essa diversificação da empresa não pode atrapalhar em algum momento? Talvez, aproveitando que você comentou também em relação a ter uma construtora in-house, você acha que ajuda a você controlar melhor os seus custos, não ter problema, que nem algumas grandes e notórias empresas do setor tiveram ao longo desse ano? Eu acho que essa pergunta é muito boa. E desde 2008, na formação da Brookfield, né, na fusão que eu acabei de comentar, a gente já tinha uma visão muito clara de como é que o mercado ia avançar nos anos seguintes. E acho que vem caminhando como a gente entendia na época. Quer dizer, uma demanda muito forte e desafio, sim, de execução. E para isso a gente se preparou nesses 3 anos. Eu diria para você que a nossa estratégia, ela visa basicamente criar vantagem competitiva em relação à execução. E execução a gente está falando desde desenvolvimento do produto e principalmente construção. Quais são esses pilares da nossa estratégia? Primeiro, o que a gente chama de seletividade geográfica. A gente prefere ter as nossas operações mais concentradas. Hoje, no Brasil, a gente só ocupa 8 regiões metropolitanas, mas são as regiões metropolitanas mais importantes do país, que representam mais de 60% do PIB brasileiro. E a gente acredita nesse modelo de seletividade geográfica. Isso traz benefícios enormes na capacidade de execução da empresa, principalmente no controle das operações, dos canteiros de obras, dos custos de execução. Então esse é um pilar. O segundo pilar da nossa estratégia, a gente controla o processo de construção. De novo, as empresas que formaram a Brookfield já tinham no seu DNA atividade de construtora. Isso, vamos dizer, reflete uma força de lidar com os desafios de mão de obra, de custo de construção, que hoje a gente entende que está numa posição muito boa e positiva no mercado. Então, seletividade geográfica e controlar a construção, a produção
evitando terceirizar atividades críticas, são dois componentes da nossa estratégia fundamentais que a gente não quer abrir mão. E eles, em conjunto, eles mitigam muitos riscos de execução e posicionam a Brookfield talvez como uma das empresas que tem maior possibilidade de execução, como a gente já vem demonstrando nos últimos anos. Entendi. Eu acho legal você comentar isso porque, principalmente no boom de IPOs do setor, a gente está falando de 2007, 2006, 2007, 2008, a gente viu muito o lema, o caminho a se seguir é o caminho talvez da incorporação, não da ser uma construtora, e muito do caminho da diversificação geográfica, atuar no país inteiro. Esse é um modelo que com o tempo não se mostrou tão rentável assim, principalmente por conta dos estouros nos custos. Então, de fato, você ter uma construtora, por mais que você incorpore uma parte, enfim, eu concordo que faz sentido na hora de você tentar travar os seus custos. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, a gente vem mantendo essa consistência, a gente sempre acreditou nesse modelo, desde 2008 na fusão e um pouquinho antes também. Independente de outras empresas do setor terem optado por outras estratégias, a gente sempre achou que num Brasil continental como é o nosso país, com tantas diversidades locais e de hábitos e também de cadeias de suprimento, com condições muito diferentes, você buscar ter uma posição relevante naquele mercado e com menos espalhamento geográfico, isso facilita muito a vida. E possibilita a gente atender o cliente de uma forma melhor, entender os desejos dos clientes, ter uma relação muito mais sólida com os fornecedores de materiais e de mão de obra. Quer dizer, tudo isso em conjunto é uma estratégia que a gente, vamos dizer, hoje confirmou a nossa tese de 3, 4 anos atrás. E a gente tem a confiança que para os próximos anos a gente continua com essa tese. Perfeito. Já que a gente está comentando sobre custo, eu acho que uma das linhas mais notórias dentro de custos é a questão da mão de obra, né? Hoje a gente está 6% de desemprego no país, a menor taxa desde que foi criada a série de dados, então definitivamente o momento está muito positivo para o trabalhador e não para a empresa. Como é que você está vendo essa questão desses reajustes salariais, bem acima da inflação, inclusive, as classes trabalhadoras de construção, principalmente, com muita força? Como é que você está vendo isso? Acha que esse movimento é um movimento mais longo ou você entende que é pontual, em 1, 2 anos isso pode cessar e não ter tanta essa pressão de custos por conta da mão de obra? Eu acho que você está certo no sentido de que mão de obra talvez seja um dos componentes que mais pressionam o custo no setor de construção civil. Eu acho que também é um fator que se aplica para qualquer setor da economia do Brasil. Sim. Quer dizer, o mercado de trabalho está muito pressionado. Como é que a Brookfield, vamos dizer, define a sua estratégia para, de alguma forma, lidar com esse desafio? Primeiro, a gente investe muito em treinamento. Então, o aumento de produtividade, de alguma forma, compensa o aumento de custo, né, que o setor vem enfrentando na questão de mão de obra. Isso é muito importante. Segundo ponto, pelo fato da seletividade geográfica que eu mencionei anteriormente, a gente conta com parceiros, fornecedores de mão de obra de mais de 20 anos de atuação em conjunto com a Brookfield ou com as empresas que formaram a Brookfield. Isso também faz uma diferença enorme na confiabilidade dessa cadeia de suprimento. Só para te dar uma referência numérica, nos nossos canteiros de obras, a Brookfield tem 5 mil funcionários próprios nos canteiros e tem quase 10 mil funcionários terceiros, que são, né, vamos dizer, trazidos pelos nossos parceiros empreiteiros. Então são 15 mil pessoas nos canteiros de obras. Quer dizer, o Brasil tem esse desafio sim de formar a mão de obra, e como é que a gente lida com isso? Investindo muito em treinamento, com parcerias sólidas com os empreiteiros. O setor também, no médio prazo, eu acredito que vai cada vez mais investir em tecnologias de produção que de alguma forma tragam produtividade. Para, obviamente, manter compensar o aumento de custo e trazer mais produtividade. Acho que esse é o nome do jogo para o setor imobiliário. Quer dizer, cada vez mais, por essa pressão de custo, o setor está investindo e a Brookfield está investindo em aumentar a produtividade nos canteiros de obra. Não acho que é uma situação que se resolva no curto prazo. Eu acho que o Brasil tem condições macroeconômicas muito sólidas aí para um desenvolvimento para os próximos anos. O mercado de trabalho, por consequência, acaba ficando pressionado em todos os setores. Esse é o lado, vamos dizer, bom da história, né? O Brasil continua caminhando. O setor imobiliário, no nosso entendimento, tem uma perspectiva de demanda sólida para os próximos anos. Então, cabe ao setor e a Brookfield, no nosso caso, trabalhar
né, com estratégias bem desenhadas, com investimentos em produtividade, em treinamento, em retenção de pessoas. Acho que essa combinação é que vai fazer a diferença para as empresas do setor. Vai amenizar esse custo. Vai amenizar. Perfeito. Falando agora um pouco sobre números, recentemente no resultado do segundo TRI de 2011, vocês reduziram a sua meta de lançamentos para o ano de 2011, a expectativa era de aproximadamente 5 bilhões, né, era o middle guidance, e agora vocês reduziram para 4,1. Por que? Qual o racional dessa redução de 5 para 4 bilhões em lançamentos esse ano? E o 4 você bate? Uma pergunta. Ok. A revisão do guidance de 5 bi para 4,1 bi em 2011 e também uma revisão de guidance de 5,5 em 2012 para 4,5 em 2012, sim, ela teve como principal racional aumentar a flexibilidade financeira da companhia. Como é que a gente entende o cenário daqui para frente? Demanda no setor imobiliário muito forte. Os principais mercados de atuação da Brookfield, a gente vê um mercado muito forte, uma demanda reprimida em todos os segmentos da sociedade, um mercado movido pela primeira casa, com um crédito disponível por parte dos bancos comerciais e dos agentes de mercado em geral, uma penetração do crédito imobiliário na economia ainda baixa em relação a países em outro estágio de maturidade do mercado. Então as condições de demanda a gente acredita. O que a gente percebe na condição atual de mercado, principalmente financeiro, é que a gente cria muito mais valor para o acionista no momento atual, quando a gente revisa o guidance um pouco para baixo, mantendo um plano de crescimento. Vale mencionar que após essa revisão do guidance, a empresa crescerá algo como 38% de 2010 para 2011. Então continuamos acreditando no crescimento, mas pelo fato, você conhece bem, quando você lança um projeto, é um projeto que tem aí uma política financeira associada àquele projeto de 3 anos. O setor intensivo em capital. No momento que a gente revisa esse guidance um pouquinho para baixo, cria essa flexibilidade financeira adicional e esse caixa em excesso que a gente disponibiliza para os nossos próximos 3 anos, a gente consegue alocar em oportunidade de investimento que no curto prazo a gente entende que maximiza o valor do acionista, a gente está criando valor para o nosso acionista. Então, basicamente, o grande objetivo desse movimento foi criar essa flexibilidade financeira. Como efeito secundário positivo, o nosso fluxo de caixa em 2012 já vai ser positivo. Também acho que é um grande sinal para os investidores, para os acionistas da Brookfield, que no nosso crescimento também a gente olha muito o fluxo de caixa. Então, é uma empresa que, para 2011, a gente vai crescer os 38%, vamos chegar nos 4 bi de lançamento nesse ano, uma força de vendas que vem se mantendo de uma forma bastante satisfatória, crescendo 38%, e em 2012 a gente já tem um fluxo de caixa positivo. Então, o conjunto dessas variáveis, no nosso entendimento, é o que maximiza mais valor para o acionista nesse momento. Entendi. Eu acho até legal comentar que, mesmo com essa redução na meta, a expectativa de crescimento de lançamentos ainda é de 38%. Se não me falha a memória, a segunda meta maior, digamos assim, era a PRG, que são 36% de crescimento. Então, ainda assim, sim, mesmo com essa redução, vocês, se não me falha a memória, ainda é o player que pretende mais crescer em lançamento. Mais crescer, e vale mencionar, a gente mantendo o guidance de vendas do ano. A gente revisou, sim, o guidance de lançamento, que gera essa flexibilidade financeira importante para a nossa gestão, porém mantendo o guidance de vendas, que obviamente é a variável que impacta no primeiro momento o resultado da empresa. Então, o que mostra a nossa confiança na demanda do Brasil, no mercado brasileiro, um mercado muito forte, um mercado que, assim, acho que talvez o principal ponto, quando a gente olha os próximos anos do mercado imobiliário brasileiro, é um mercado de primeira casa. É uma massa de pessoas no Brasil, realizando o sonho de comprar a primeira casa própria. E essa é uma tendência de anos aí, que se reflete pelo movimento demográfico brasileiro, maior nível de educação das pessoas, melhores salários, obviamente condição de emprego bastante positiva e crédito, que acho que também um grande pilar desse momento macro. Quer dizer, os bancos com uma disposição enorme de financiar o cliente final na compra do seu imóvel. Quer dizer, uma oportunidade excelente para os bancos e que, por isso que a gente vê aí bons anos pela frente de demanda. Perfeito. Falando agora um pouco sobre o setor, talvez uma visão um pouco mais macro,
A gente está vendo esse ano 2011 uma desaceleração, apesar do crescimento, está falando em 38% de crescimento, a gente está vendo nos anos anteriores um crescimento da casa de 3 dígitos, né, algumas empresas do setor. Então a gente está vendo um notório desaceleração, tá, do crescimento ao longo de 2011. Enfim, você tem algumas linhas, como a gente já bem comentou, aumento de custos, apesar da demanda já estar muito aquecida. Queria que você comentasse como é que você vê essa indústria em 2011 especificamente, e aonde você imagina que ela vai estar nos próximos 3 a 5 anos, por exemplo. O que a gente vê, Gustavo, é um mercado ainda com muita força e com uma perspectiva de crescimento nos próximos anos. Quando você vê a evolução percentual do mercado desde 2006, 2007, que foi basicamente o ano de concentração do IPO das empresas do setor, os percentuais de crescimento, obviamente, decaem pelo efeito do tamanho da base. Sim. Porém, o mercado continua crescendo muito forte. Como é que é uma métrica, né, interessante para a gente acompanhar a performance do mercado? Nível de estoque das principais praças, a velocidade de venda, dos lançamentos e dos estoques em construção. Esses indicadores de velocidade de vendas e de nível de estoque continuam mostrando um mercado muito forte. E a tendência para os próximos anos é essa. Praças como Brasília, como São Paulo, como Rio de Janeiro, o que a gente vê estruturalmente é uma demanda acima da oferta. É o setor trabalhando na sua eficiência para acompanhar o nível de demanda. O nível de demanda oriundo de pilares como confiança macroeconômica da população, um nível de emprego alto, comparado com os níveis históricos, e principalmente o crédito, à disposição dos bancos de financiar o comprador final. Então esses três pilares, eles mostram para a gente um mercado muito forte para os próximos anos. Então a gente não vê, vamos dizer, desaceleração dos mercados. O que a gente vê, obviamente, é o mercado entrando no nível um pouco mais maduro, que é extremamente saudável para a indústria e para o Brasil. Então as taxas de crescimento elas podem até diminuir, mas o mercado, a gente está falando do mercado cada vez maior. Perfeito. Eu acho que a gente falou muito aqui sobre o setor. Eu concordo que é inegável que as perspectivas de maior longo prazo, apesar de pontualmente o setor estar enfrentando uma dificuldade em 2011, eu acho que falando no horizonte de maior tempo, o fluxo do setor é muito positivo, tá? Justamente por conta da falta de habitações no país, enfim, todo o cenário macroeconômico que o Brasil vive hoje. Mas eu acho que é importante lembrar também que na Bolsa de Valores, especificamente, a gente tem uma série de empresas ligadas à cadeia de construção civil ou construtores diretos. Tá? Eu queria que você, sucintamente, comentasse um pouco por que você acha que a Brookfield seria um dos melhores canais de crescimento, de investimento no mercado de capitais em construção civil. Ok. Eu diria que são 3 aspectos. O primeiro, de governança. O modelo de propriedade do capital da Brookfield é um modelo que eu considero vencedor, porque combina um investidor de longo prazo, a Brookfield Asset Management, que tem 40% do capital, é um dos maiores players financeiros do mundo, é um asset management com sede em Toronto, listado em Nova York, com mais de 140 bilhões de dólares sob administração. Então eles trazem uma visão financeira e de longo prazo para o negócio. O management tem 8% do capital, né, os administradores da companhia 8%, que alinha muito, né, os interesses dos administradores com o acionista, e a gente tem o free float, né, o mercado, vamos dizer, de bolsa, com mais de 50% do capital. Então essa combinação ela é única no sentido de visão de longo prazo, visão de curto prazo e o management alinhado com o acionista. Então esse é o primeiro ponto que chama a atenção da Brookfield em relação, né, ao setor. O segundo ponto é uma estratégia, de novo, acho que muito consistente desde 2008, onde a gente não quer abrir mão dos nossos pilares estratégicos. Seletividade geográfica é o nome do jogo, isso facilita muito a execução das operações, o controle das obras, o controle dos custos, de forma a manter e até melhorar as margens. Segundo, a gente quer controlar o processo de construção. O DNA da companhia é de ser uma construtora também, além de incorporadora. Isso cria vantagem competitiva no mercado brasileiro. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E é um pilar que demora anos para você construir. E a gente não abre mão disso. Demora a aparecer também. Né? Exatamente. Então, essa estratégia de seletividade geográfica com o controle da construção, eu diria que talvez hoje o item mais importante de uma agenda de uma construtora incorporadora no Brasil.
E o terceiro é uma empresa que, por causa dessa estratégia de seletividade geográfica, a gente conhece muitos mercados que a gente atua. Então, mesmo o crescimento de 38%, basicamente nos mercados onde a Brookfield já é líder. Então, a gente está falando em cidades ou regiões metropolitanas como São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiânia. São mercados que a gente já tem atuação há mais de 25 anos. Então a gente entende o cliente, a gente entende a cadeia de suprimentos, a gente sabe onde é que as oportunidades melhores estão. Isso cria vantagens competitivas também para uma empresa como a Brookfield. Então essa posição de mercado, essa estratégia que julgamos ser muito bem desenhada para tirar vantagem desse ambiente promissor, mas com desafios, e o modelo de governança que é único no setor, esses três combinados indicam que a Brookfield é uma das melhores opções de investimento no setor. Perfeito. Acho que foi muito claro. Alexandre, queria te agradecer, foi muito boa a entrevista, muito boa mesmo, acho que foi muito esclarecedora para todos os nossos telespectadores da XP TV. Queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Tá joia. Obrigado de novo à XP pela iniciativa, é fantástico essa iniciativa de trazer as empresas para estarem falando, né, com os investidores no Brasil e a gente, né, enxergar cada vez mais o mercado de capitais brasileiro, né, com a importância que deve ter num país como o Brasil, que precisa sim do mercado de capitais para a gente continuar crescendo e transformar esse país num país de primeiro mundo. Perfeito. De novo, agradeço muito a presença. Esse foi mais um Conheça Mais com a Brookfield.